Na noite de 1º de outubro de 1997, uma aeronave da Embraer caiu enquanto tentava pousar no aeroporto de Chapecó. Todos os 7 ocupantes morreram no impacto. Esse acidente me tocou bastante por 2 motivos. Em primeiro lugar, eu tenho parentes em Chapecó. Minha esposa nasceu em Chapecó, inclusive eu já fui voando com meu avião até lá e conheço bem a pista. Em segundo lugar, porque entre os mortos no acidente estavam 5 médicos que estavam em uma missão para salvar outras vidas. Eles estavam se preparando para realizar uma operação de retirada de órgãos de um paciente internado já com morte cerebral. Portanto, outras pessoas, as que iriam receber os órgãos, também se tornaram vítimas desse acidente. Hoje nós vamos contar a história do acidente com o Xingu, Papá Eco Hotel Juliet. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. A aeronave do acidente era um Embraer 121 Xingu. O Xingu é um avião turbohélice bimotor de médio porte e cabine pressurizada para uso executivo. Tem capacidade para transportar 2 tripulantes e até 9 passageiros em viagens de até 2.000 quilômetros. Foi desenvolvido e fabricado no Brasil na década de 70 pela Embraer, que utilizou como base o projeto da Asa do Bandeirante. O Xingu, embora não tenha sido um sucesso comercial, apenas 106 unidades foram vendidas, foi uma aeronave muito importante na história do seu fabricante, por ser a primeira aeronave pressurizada produzida pela Embraer. Um dos aspectos interessantes da história comercial do Xingu é que das 106 unidades produzidas, 51 foram exportadas, das quais 43 foram compradas pela Força Aérea Francesa. É importante lembrar que desde 1972 o Brasil operava o caça Mirage, de fabricação francesa, e na década de 80 outras 10 aeronaves Mirage foram adquiridas para repor perdas operacionais, todas provenientes da Força Aérea Francesa. Portanto, é bem provável que a aquisição dos Xingus pela França tenha sido parte de uma negociação maior. Só um parênteses aqui. Se você quiser ver de perto um Mirage e um Xingu da Força Aérea, você pode encontrá-los no Musal, lá no Rio de Janeiro. Assista nesse vídeo aqui no card como foi a minha visita lá no Musal. Vale muito a pena. Bom, voltando ao Xingu. A despeito do pouco sucesso comercial, o Xingu foi muito importante para a Embraer. Ele foi o primeiro integrante do projeto 12X, que consistia numa família de aeronaves turbohélice e pressurizadas, da qual resultou o Brasília. Esse sim, um dos maiores sucessos comerciais da Embraer, e que deu a base tecnológica para a produção dos modernos jatos da família 135 e 145. A velocidade de cruzeiro do Xingu é de aproximadamente 450 km por hora, e seu teto operacional é de 28.000 pés. A aeronave desse voo era o Xingu prefixo Papá Eco Hotel Juliet, fabricado em 1980. A última inspeção da aeronave, do tipo 300 horas, havia sido realizada em agosto daquele ano, e após essa revisão a aeronave já havia voado 106 horas. A manutenção foi considerada periódica e adequada pelos investigadores. O peso da aeronave, de 5.000 kg, estava dentro dos limites de peso e balanceamento. O piloto em comando era José Eduardo Dutra Reis, de 43 anos, formado pelo Aeroclube do Rio Grande do Sul em 1980. Já contava com 5.500 horas de voo, incluindo 288 horas no Xingu, das quais 30 horas nos 30 dias anteriores ao acidente. O copiloto era Paulo César Heimbrecht, de 40 anos, formado pelo Aeroclube de São Leopoldo em 1978 e que já acumulava 4.250 horas de voo, sendo 320 no Xingu. Ele havia voado 17 horas nos últimos 30 dias antes do acidente. Ambos os pilotos tinham licença de piloto comercial com certificação IFR e estavam com um certificado médico válido. Portanto, uma tripulação experiente e proficiente. Os passageiros eram médicos que estavam indo a Chapecó para retirar órgãos de um paciente internado falecido por morte cerebral. Os médicos eram Marcos Stedley, de 28 anos,
André Augusto Barrienuevo, de 29 anos, Jean Coleman, de 31 anos, Jackson Ávila, de 27 anos e Cláudio Lança, de 29 anos. Em 2006, o estado do Rio Grande do Sul prestou uma homenagem a todos os mortos, incluindo uma placa com seus nomes na nova sede da Central de Transplantes do estado. Posteriormente, eles também foram homenageados pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O Xingu decolou do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, às 20 horas e 4 minutos, horário local, do dia 1º de outubro de 1997. A distância até Chapecó era de cerca de 400 quilômetros. Seria um voo de 1 hora no Xingu. O aeródromo de Chapecó operava em condições de voo por instrumentos. Decorridos 52 minutos de voo, os pilotos informaram que estavam a 10 minutos do bloqueio do UNDB de Chapecó. Posteriormente, iniciaram o procedimento ECO 1 para a pista 29. Não obtendo contato visual com a pista, reportaram a arremetida na aproximação final. Havia outra aeronave no circuito de tráfego realizando o procedimento ECO 2 para a outra cabeceira, a 11. Essa aeronave obteve contato visual e realizou o pouso normalmente. O procedimento ECO 1 para a pista 29 estabelece um teto mínimo de 900 pés. O procedimento ECO 2 para a pista 11 estabelece um teto mínimo de 600 pés. O Xingu acusou o bloqueio para novo procedimento ECO 1. Os pilotos reportaram a curva base e a aproximação final, quando foram informados pela Rádio Chapecó das condições de vento e teto, bem como da existência de pancadas de chuva sobre o aeródromo. Na hora do acidente, o vento era de 20 nós, a visibilidade era de 2.000 metros, com névoa úmida e chuva. Havia nuvens do tipo cúmulos nas proximidades do aeroporto e o teto era de 600 pés. Segundo o plano de voo, os pilotos tinham conhecimento das condições meteorológicas. As informações também foram confirmadas pelo operador da Rádio Chapecó aos tripulantes na sua aproximação para o pouso. Havia variações amplas de direção e intensidade do vento, associadas a formações meteorológicas pesadas ao redor do aeródromo, principalmente no setor de aproximação da pista 29. Em condições meteorológicas assim, é possível que ocorra o fenômeno conhecido como tesoura de vento. A tesoura de vento, conhecida em inglês como wind shear, é um fenômeno meteorológico que representa um sério risco para a aviação. Trata-se de uma mudança brusca de direção e ou velocidade do vento. Este fenômeno pode ocorrer em qualquer nível de voo e é particularmente perigoso durante as fases de decolagem e aterrissagem, onde as aeronaves estão mais vulneráveis às variações do vento, tanto pela baixa velocidade quanto pela baixa altura. Rajadas descendentes associadas a nuvens cumulonimbus são muito perigosas para o pouso. Há registros de muitos acidentes aéreos devido a rajadas descendentes de ar frio oriundo do interior de nuvens do tipo cumulonimbus. Eu já peguei uma tesoura de vento na final para pouso e posso te dizer uma coisa, é assustador. A aeronave pode descer rapidamente, mas o coração, vem aqui em cima bem rapidinho. Quando reportaram estar a 10 minutos para o bloqueio do primeiro procedimento, a Rádio Chapecó informou o vento de 320 graus com 8 nós, visibilidade de 4.000 metros, chuva e teto de 800 pés. Portanto, o teto estava 100 pés abaixo do mínimo exigido de 900 pés para o procedimento ECO 1. Uma outra aeronave realizou o procedimento ECO 2 e informou que obteve contato visual a 600 pés, limite para a execução desse procedimento. O vento era de 290 graus com 10 nós. Portanto, essa aeronave pousou com vento de cauda, mas com contato visual da pista dentro do limite do procedimento. Logo depois, o Eco Hotel Juliet iniciou novamente o procedimento ECO 1, tendo sido informado pela Rádio Chapecó que o teto era de 600 pés. O vento mudara para 320 graus com 20 nós. Com um vento nessa intensidade, seria realmente arriscado tentar um pouso pela cabeceira 11 com vento de cauda.
Talvez por isso os pilotos tenham insistido mais uma vez no procedimento Eco-Ono na pista 29. Mas, segundo os investigadores, a atitude correta nesse caso, considerando a impossibilidade de pousar com vento de cauda na pista 1-1, seria prosseguir para o aeródromo de alternativa. De acordo com o manual do operador, os flaps só devem ser baixados em 100% quando houver o contato visual com a pista. A velocidade a ser empregada na final é de 120 nós de velocidade indicada. Segundo o manual da aeronave, a velocidade de stall para 5.000 kg, trem embaixo e flaps a 100% e inclinação de 0 a 60 graus varia entre 68 e 96 nós de velocidade indicada. Portanto, assumindo que os pilotos estavam seguindo o procedimento padrão do operador, existe uma margem bastante relevante entre a velocidade de aproximação e a velocidade de stall. Um stall, então, foi considerado pouco provável pelos investigadores. Os destroços ficaram concentrados num ponto a 2,5 km da cabeceira 29. A aeronave colidiu com o solo em uma região arborizada, com a copa das árvores atingindo em torno de 10 a 15 metros. Os danos à vegetação tinham praticamente as mesmas dimensões da aeronave, não havendo marcas nas árvores ao redor de impactos anteriores. As asas estavam niveladas no momento do impacto. A asa esquerda estava entre duas árvores bastante próximas, uma da outra. Houve várias perfurações na aeronave causada por árvores, no sentido vertical. Os motores apresentaram indícios de alta potência durante o impacto, com rupturas características nos eixos das hélices. A análise dos destroços deixou claro que a aeronave bateu com as asas niveladas, com um deslocamento longitudinal praticamente nulo e no sentido vertical. Os danos à vegetação no local do impacto, bem como as perfurações sofridas pela aeronave, não deixaram nenhuma dúvida nos investigadores. Os trens de pouso estavam baixados e travados. O comando dos flaps estava na posição 100% embaixo. As manetes de potência, hélice e combustível estavam na posição avançada. Com base nas informações disponíveis, os investigadores consideraram como hipótese mais provável que a aeronave sofreu o efeito de uma tesoura de vento com correntes de ar verticais extremamente fortes. Vale lembrar que o melhor método de prevenção contra uma tesoura de vento é simplesmente evitá-la. Quando isto não for possível, deve-se cabrar a aeronave e aplicar potência máxima nos motores, o que nem sempre é suficiente. No caso deste acidente, os indícios de alta potência nos motores levam a crer que os pilotos teriam percebido a tesoura de vento e aplicado potência máxima, mas sem sucesso. Houve fogo após o impacto, mas que foi extinto rapidamente devido à chuva. Com um forte impacto da aeronave com o solo, não houve condições de sobrevivência dos ocupantes. O corpo de bombeiros local providenciou a retirada das vítimas do interior do avião e prestou socorro a um dos passageiros que ainda vivia. Ele foi encaminhado ao hospital regional, onde veio a falecer posteriormente. Infelizmente, nesse caso, os pilotos, apesar de serem qualificados e estarem em uma missão nobre, levando médicos para um transplante de órgãos, erraram ao decidir prosseguir para o pouso. A aviação é segura, mas não aceita desaforo. Se você quiser ver como é a pista lá de Chapecó, assista esse vídeo bem curtinho aqui ao lado. Mas se você quiser ver como é o planejamento de um voo desde São Paulo até Santa Catarina, assista esse outro vídeo aqui, onde eu mostro todo o meu voo até o pouso lá em Xanxerê, que fica a 30 km de Chapecó. E aí, bora voar?